Oi, eu sou a Bruna Lochner. Eu sou a Júlia Letícia Trappi. E eu sou o Pedro Sintra, e hoje nós vamos apresentar o trabalho sobre direitos humanos. Os direitos humanos são um conjunto de deveres e direitos que garantem que todo e qualquer ser humano, independente da idade, sexo, raça, nacionalidade, idioma ou qualquer outro fator externo que o diferencie de outro, possua direitos básicos a partir do seu nascimento. Através desses direitos, presume-se que ele terá uma vida digna. Esse tema se torna importante, pois se pode cobrar seus direitos, se você souber quais são eles. Através desse entendimento, também reivindicá-los. Entretanto, não se pode deixar de lado os deveres que precisam ser cumpridos para que os direitos sejam eficazes. Todas as pessoas nascem livres, iguais e dignas. Basicamente é isso que os direitos humanos tentam nos mostrar. Entendemos por direitos humanos as regras que vão proteger e reconhecer a dignidade de qualquer e todo ser humano, apenas por ele ter nascido humano. Então, são alguns aspectos básicos assegurados: a vida, liberdade, saúde, segurança, mobilidade e outros. Portanto, esses direitos estão por toda a parte, sendo eles individuais ou coletivos. Cada pessoa tem direitos, mas também vai ter o dever de respeitar o direito do outro. Falando um pouquinho da história, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi procedente da Carta Bill of Rights, de 1689, que foi escrita na Revolução Americana, e também da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, na Revolução Francesa. O problema é que essas duas declarações, elas não eram para todo cidadão, visto que a gente estava vivendo uma sociedade que ainda estava perante a escravidão e exclusa as mulheres. Então, em 1948, a Organização Mundial das Nações Unidas, conhecida como ONU, declarou 30 artigos que continham direitos básicos da vida humana para qualquer pessoa do planeta. Tudo isso para criar estratégias a evitar tragédias como a Segunda Guerra Mundial, que tinha acabado de acontecer. Lá, toda a humanidade foi esquecida e milhares de vidas foram perdidas pela irracionalidade. Se formos caracterizar os direitos, podemos dizer que eles são universais, então todos os seres humanos têm direito, eles não protegem ou têm a intenção de prejudicar ninguém. Os direitos eles são interdependentes, então quer dizer que um direito é ligado ao outro. Eles são indisponíveis, então nenhuma pessoa pode abrir mão dos seus direitos. Eles são imprescritíveis, então os direitos eles não têm prazo e nem vão perder a validade. Bom, agora que a gente entendeu um pouco a contextualização dos direitos humanos, a gente pode partir para uma das principais questões a serem abordadas nesse trabalho: como os direitos humanos são violados. Para tentar formular uma resposta, a gente vai primeiro tentar ver alguns exemplos de direitos humanos. Então, entre eles, a gente tem o direito à vida e à segurança, o direito à liberdade de expressão, religião, cultura ou qualquer outra manifestação e opinião própria, contanto também que ela não machuque ou ofenda um terceiro. Mas os direitos, eles atravessam uma fronteira muito mais vasta que apenas isso. Eles garantem ao ser humano uma vida livre e digna, concedendo o poder de ir e vir, de se alimentar, de se educar, trabalhar e até mesmo de ter acesso à internet. E é por isso que vemos a quebra dessa virtude, ela pode partir da mínima fala até os atos mais grotescos. A gente tem alguns casos de violações de direitos humanos, como contra o direito à vida, a gente tem, por exemplo, a pena de morte, que são práticas previstas em lei em governos ao redor do mundo como forma de punição por crimes. A gente tem também contra o direito à vida a escravidão, o tráfico de pessoas e a tortura. Obviamente que esses atos não são legalizados pelos governos, na sua maioria, então a gente pode passar a responsabilidade desses atos para a sociedade, por causa desse comportamento hediondo. E por fim, dos nossos exemplos aqui, a gente tem a violência policial, que ganhou fama nos últimos anos pelo seu infeliz crescimento. Mas o que alguns desses exemplos citados têm em comum? As suas origens. A gente tem aqui raízes clássicas e muito preocupantes da comunidade em geral, que é o racismo, o preconceito e até mesmo a desigualdade social.
Para a última violação que eu citei, que foi a violência policial, a gente pode ver nesse gráfico aqui a quantidade exuberante de mortes de pessoas negras pela polícia em 2019, em 5 estados brasileiros, comparado ao total de mortes no mesmo período nas mesmas cidades. Então fica evidente o racismo estrutural de alguns estados, como na Bahia e em Pernambuco, quando a gente percebe que a porcentagem chega a quase 100% do cálculo total. Além disso, a gente tem um exemplo real da prática do racismo policial, no caso do George Floyd, que foi um homem negro sufocado pelo joelho de um policial branco que detinha ele porque, influenciado por um pensamento racista, ele assumiu que o George estaria tentando resistir à prisão e à abordagem policial. As últimas palavras do George, que marcaram a luta antirracista naquela época e marcam até hoje também, foram: "Não consigo respirar". Ou seja, como é que os direitos humanos são violados? É através da ancestralidade de nossos pensamentos, em que uma parcela está alugada ao terror e o ódio, e fazem com que aquele que decida espalhar essas ideias de terror irá causar tanta influência nos seus arredores que criará uma espécie de justificativa na cabeça de quem cometer os atos horripilantes que eu citei, ou até mesmo muito piores. E através das informações abordadas ao longo do trabalho, a gente pode perceber que a educação em direitos humanos é um tema que precisa ser debatido, pois gera no ouvinte um senso crítico e de responsabilidade, fazendo pensar que as atitudes, de suas escolhas podem ser individuais ou até mesmo coletivas e podem afetar ou até anular alguns direitos. Esse tema propicia um sentimento de cooperação e solidariedade que faz com que cada ação individual seja pensada de forma coletiva, para o bem do indivíduo e de todos os que estão ao seu redor. E essas são as referências que a gente usou para o nosso trabalho. Obrigada.